Então, bom dia, né, todos e todas. Assim, tivemos esse percalço, né, que é um bom exercício, que a gente não tem controle sobre as situações. Isso é um bom exercício, inclusive, para os facilitadores. Imagino que muitos que estão aqui presentes, né, são facilitadores, né, como é que a gente vai aprendendo a lidar com isso, a surfar nisso. Bom, quero, então, cumprimentar todos, assim. Eu estou realmente, a imagem aqui para mim não está tão clara, tá? Peço desculpas de não ter uma visibilidade aqui. Estou vendo o desembargador César Cury, então, bom dia, desembargador. Tem sido um desafio chegar aí no Rio, né? E hoje foi mais um desses desafios, mas agora estamos, pelo menos, aí tendo essa visão, essa audição, né? Célia também estou vendo, mas lá no fundo está um pouquinho, enfim. Aqui é o Manuel, eu tive contigo no primeiro encontro em Brasília de Justiça Restaurativa no CNJ. O Leoberto, você, todo mundo. O Perfeito. Salmaço, Marcelo, todo mundo. Muito bem. E só para me dar faltar um pouquinho, sei há quanto tempo a minha fala diante desse contexto novo que se apresenta aqui? 15 minutos, Egberto, mas se você precisar de mais tempo, nós ouviremos com prazer. Bom, eu acho que é um momento também de celebração, né? A celebração, eu acho que vou ressaltar, são muitas, né? Mas dois motivos. Um, por conta do lançamento do livro, né, da Célia, né? Que estou aqui carregando ele com muito carinho, né? Eu gostaria de falar um pouquinho também sobre a experiência de leitura desse livro e o que ele carrega também de experiência de saberes. E o outro também de celebração por conta desse segundo evento, né, do seminário que ocorreu em Brasília, que encerrou uma nova etapa do Conselho Nacional de Justiça com relação à implementação da política pública de JR no nível nacional, que é um imenso, imensurável, infinito desafio num país das nossas dimensões. E, enfim, e trabalhar em escala com JR por si só já é um imenso desafio, né? Mas, assim, em termos de celebração, né, de ganhos, o documento, um segundo documento orientador, o que está posto na resolução 225, que é uma resolução muito, para mim, muito feliz, ainda que possa ter alguns aspectos de ajustes ali, todos a parte psicológica que ela coloca, de uma visão sistêmica, intersetorial, interdisciplinar, de corresponsabilidade, de coparticipação com a academia, com a comunidade, com a sociedade civil, enfim. Eu acho que é quase assim, um marco normativo muito, quase que revolucionário, né? Tendo em vista o que tem preponderado no nosso poder judiciário, nas nossas instituições. Agora, precisamos da efetividade que está posta ali. E um dos motivos, uma das buscas e objetivos desse segundo passo foi exatamente isso. Como começar a dar efetividade ao que está posto ali na resolução, que já vem tendo efetividade com alguns experimentos, com alguns projetos, com algumas propostas, e até mesmo com algumas políticas de alguns tribunais, né? Mas estamos no início do início do início. Então, esse foi o objetivo, né, do comitê gestor, né, desde o início da gestão do ministro Dias Toffoli, muito sensível a essa temática, junto com o secretário especial dele, que é o Dr. Richard Paikin, também, enfim. E o que eu posso dizer, assim, foi estabelecido também um cronograma de ações, né, houve até um aditamento na resolução 225, né, com a inserção dos dois dispositivos transitórios, que dizem, que apontam para a necessidade, que estabelecem um prazo de 180 dias para todo o tribunal ter um órgão central gestor
de implementação da justiça restaurativa. Isso é muito significativo, e não só ter o órgão central, como já está posto no artigo 5º da Resolução 225, mas que esse órgão tenha se estruture de uma forma em sintonia com os princípios, né, e as diretrizes norteadoras da 225. Então, não é pouca coisa. Eu acho que esse é um passo muito importante. Estabeleceu-se também um cronograma de ações, e isso com começo, meio e fim, e o objetivo é até o final desse mandato do ministro Dias Toffoli termos cumprido esse cronograma de ações, de estabelecer um plano pedagógico mínimo para a justiça restaurativa. E para isso estão sendo já assinados ofícios, vão ser encaminhados para os tribunais, para que os tribunais que já tenham os seus planos pedagógicos, os seus projetos, informem o CNJ. A partir dali, se começa a fazer uma minuta inicial, né, desse plano pedagógico. No segundo passo seria chamar especialistas que estão na frente dessa formação, com o pé no barro, para que possa ter um questionamento, uma reflexão, agregar. Essa tem sido a política pública do CNJ. A gente tem buscado imensamente esse compartilhamento de informações, essa transparência, fazer o máximo que se pode dentro dos nossos canais institucionais, um processo democrático. Não por outro motivo, houve também nesse estabelecimento desse planejamento a consulta prévia aos tribunais, depois a consulta pública. Tivemos mais de 1.100 manifestações, né, daquela minuta inicial que foi feita, apresentada e colocada no site do CNJ para a problematização. Foi muito rico, né, o que foi feito, e com base nessas manifestações foram feitos pequenos ajustes ou agregados alguns aspectos. Mas voltando para a questão do plano pedagógico, que eu acho que ele começa esse próximo passo, ele dialoga muito com o livro da Célia, né, assim, porque primeiro eu vou colocar os desafios, né, assim, a gente já sabe que qualquer plano pedagógico tem o desafio por si só, ainda mais quando se pretende também trabalhar com saberes diversos, trabalhar com formações com adultos, né, como trazer uma proatividade, etc, etc. Quando você pensa nisso, num movimento, que a justiça restaurativa ela não se reduz apenas a uma metodologia, uma técnica, mas um movimento na sua amplitude, com aquelas 3 dimensões, né, relacionais, sociais, institucionais da justiça restaurativa. Esse movimento macro que precisa ser contextualizado de acordo com os contextos de onde estão sendo implementadas essas práticas, esse conjunto de ações. É diferente, nós sabemos, fazer justiça restaurativa com criança, com adulto, né, em parceria com a educação, com a segurança pública, com a saúde, numa cidade de menor porte, numa megalópole, enfim, com todas essas diversidades, né, como, né, nós vamos pensar um plano pedagógico, né, mínimo. E geralmente o mínimo justifica o máximo. Qual metodologia vai ser estabelecida? Processos circulares, conferência familiar, círculo restaurativo, modelos do Eletemba. Cada metodologia dessa demanda uma carga horária diferente. Começa com a teoria ou com a prática. É possível fazer a formação teórica à distância? Qual que é o conteúdo mínimo dessa formação teórica? Estabelecemos questões históricas, cultura de paz, ou não? São mais os fundamentos, os princípios. A questão da própria experiência prática, ela precisa ser vivencial. Vai ter estágio supervisionado, de que forma ou não? Um cadastro de formadores ou de técnicos. Todos também, então são questões que a resolução anterior, a 125, né, da mediação, também seguiu essa trilha e nos apontou também. A gente tem que aprender também, né, que
com os movimentos desbravadores. A mediação é um movimento deles, né? E o fato de ter já colado na Resolução 125, né, um plano formativo, teve ganhos, mas teve também muitas questões que a gente precisa olhar para frente. Uma das questões, dos ensinamentos da justiça restaurativa, que a professora Dorothy van der Ling, quando esteve no Brasil, falou, e tem até uma palestra dela gravada pela Associação Palas Atenar, com fácil acesso pelo YouTube, é que a gente precisa fazer, a justiça restaurativa nos ensina a fazer perguntas difíceis, e a gente precisa olhar para elas, né, para realmente, se a gente quiser avançar, né, com uma identidade do que a gente entende de justiça restaurativa e com a qualidade que a gente busca. Não precisa ser já de início, né, mas qual é a identidade que existe da JR? Hoje em dia, que quase que a ciência do direito está vivendo uma revolução, não vou dizer silenciosa, mas ainda não com tanto foco, mas nós temos constelações sistêmicas, direitos sistêmicos, temos justiça terapêutica, temos as mediações nas suas mais diversas formas, mediação comunitária, transformativa, temos a comunicação não violenta, temos movimentos essenciais. Qual que é o fator, o DNA, né, que cria uma identidade da justiça restaurativa ou das práticas que a informam nessa diversidade? Isso é tipo uau, né? Assim, uau, como fazer isso trazendo numa normativa referenciadora, né? E é isso que a gente não quis botar a mão nessa cumbuca inicialmente, quando veio a Resolução 225, que por si só já era muita coisa, né? De lá para cá veio a Meta 8, que estabeleceu que para que os tribunais tivessem pelo menos alguns projetos, né? Tivemos alguns experimentos, né? E agora está na hora. Por que está na hora? Porque nessa expansão da JR, como eu volto a dizer, de uma prática extremamente customizada, com conceito aberto, que é um ponto positivo, mas também é um calcanhar daquilo, que pode se confundir com práticas muito importantes, mas que tem a sua identidade também. E isso, quando eu falo de identidade, não é para criar muros, mas para estabelecer pontes, exatamente. Eu dialogo tendo a minha identidade, né? Sem desnaturar, entendendo também o que eu tenho de universal com o outro, né? Então, a gente cria essas pontes como membranas permeáveis. São palavras bonitas, mas como a gente traz efetividade para isso, para nossas instituições, para ações práticas e efetivas, né? Ainda mais com uma ambiência do judiciário, que é o que comporta a competência do CNJ, nessa ambiência. Bom, e a necessidade, então, estava... para fechar o raciocínio, surge porque nessa expansão macro começam a ocorrer o que já era previsível, inúmeros desvirtuamentos. No campo formativo, isso é muito sensível, que é o coração da JR, né, com práticas extremamente fast food, né, com formações fast foods, né, com disputas de mercados, com disputas políticas, com usos diversificados, com essa miscelânea, né, que cria potências das práticas restaurativas. Eu costumo até fazer uma analogia, né? A gente gosta muito porque a gente vive momentos de um certo desalento, né, que a gente tem visto que o que tem preponderado com toda a política de encarceramento, com toda a política, não tem sido uma resposta eficaz, efetiva. Então, quando vem os movimentos que dão alento, a gente já vai para ali, quer uma luz, mas às vezes ele não consegue se efetivar de uma forma rápida, e essa é sequer a ideia dele, porque vem problemas, vem questões. Esses movimentos estão sintonizados com um novo paradigma e vem contra fluxos, resistências. E quando vem essas resistências, se a gente não tiver também uma capacidade de uma consciência, né, e um desenvolvimento, inclusive, de uma formação de gestão para lidar com essa resistência, a tendência que a gente tem visto é pular para um outro movimento. Agora não é a JR, as constelações sistêmicas, olha só, ainda mais com uma intervenção única, olha quanta coisa que aparece. Não, muita dificuldade, porque vamos para movimentos sistêmicos. Não, volta lá para mediação comunitária. E assim a gente vai pulando, sem de fato entender. É natural que haja as resistências, né, que a gente precisa ter um norteador,
né, ainda que seja um conceito muito aberto da JR, mas que tem suas referências, né, e vamos avançar de uma forma efetiva para a implementação disso, né, sem recorrer àquilo que nos é conhecido, que é uma tendência natural. Né? A gente está trabalhando com práticas muito potentes, que ressignifica a nossa forma de lidar com a violência. Isso é uma ressignificação, a gente realmente dá um reset, né, assim, interno muito profundo. Mas isso só se faz com a prática. E quando temos a dificuldade, a gente tem a tendência, o hábito de recorrer àquilo que nos é conhecido. E aí gritamos, damos tapa na mesa, vamos para as estruturas hierárquicas e vamos para as dinâmicas de poder sobre o outro, nas suas mais diversas formas, através de vergonha, constrangimento, enfim, castigo e por aí afora. Então, como a gente persistir tudo isso para tentar fechar minimamente, que eu acho que eu estou estando aqui no Skype, não cito, a qualidade da presença não é a mesma de estando aí, né? A reverberação, a caixa de som não chega tão, né? Mas esperando que faça algum sentido o que eu estou falando, né? Assim, mas a ideia então do CNJ é pelo menos dar uma moldura mínima diante desse campo imenso, né? Para dar para que a gente possa dar mais um passo nessa direção de uma identidade, de uma qualidade da justiça restaurativa, por mais que a gente saiba que venham as resistências e por mais que a gente saiba que também existe campo de experimentações, alguns totalmente desvirtuados, né, mas outros que são válidos, né, mas a gente precisa ter esse norteador dentro da ambiência do Poder Judiciário. É isso no que diz respeito ao CNJ, né. Isso aponta muito, desculpa, mas que é algo que também a obra da Célia Passa aponta muito, como nós somos co-criadores desse movimento, né? Como nós realmente somos corresponsáveis, cada um, isso não é uma figura de retórica, né? Cada um sendo realmente um guardião, né, da implementação da política pública da JR. Como cada um busca em si mesmo, né, ser fiel a esses valores, né, para que, através de uma ética, de um ethos, né, para que a gente possa aumentar um pouquinho a probabilidade desse movimento crescer e não ser cooptado, crescer para onde deve crescer, realmente ser uma qualidade que merece, por todos os ganhos e por todas contribuições que fazem, que esses movimentos trazem, né, para questões de convivência, para questões de cultura de não violência, para não regulamentação do circuito de violência, para a gente realmente não ser cooptado, colonizado e se tornar cúmplice de todo um sistema realmente que é muito estigmatizante, muitas vezes, que tem que ser um sistema, não um sistema que é estigmatizante, mas um sistema de um poder judiciário que também se abre para uma revisão e que tem que ser honrado e reconhecido o seu percurso histórico, né? E como fazer isso, né? É o que está posto como desafio no Comitê Gestor, está muito aberto para isso, e também com visões muito diversas, mas tem essa convergência e que está posto para essa nova etapa no que diz respeito ao plano formativo. Falei de um pouco demais, por favor me pautem por onde devo seguir aqui.